E quem dá início aos trabalhos aqui no Notícias Agrícolas, aqui nesse evento do Grupo Vitia, é o doutor Cristiano Belé, pesquisador de nematologia do Instituto Fitos, com o tema Nematóides da Soja, conhecer para poder manejar. É isso, doutor Cristiano, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, é isso mesmo. Vamos estar conversando nos próximos minutos sobre nematóides na soja, conhecer para poder manejar. Meu nome é Cristiano Belé, sou pesquisador do Instituto Fitos, na área de nematologia, aqui do Rio Grande do Sul, sediado na cidade de Itaara. Só um minutinho. O que a gente vai ver nessa conversa, nesses próximos minutos? Uma visão do problema de nematóide, qual é as principais espécies, sintomas causados por esses nematóides na soja, estratégias de manejo de nematóides e algumas considerações finais. Eu começo com uma foto mostrando uma situação de uma lavoura, perguntando a visão do problema. Qual é a visão desse problema que a gente tem? Uma área dessa, como está aqui na foto, não produz mais que 10 sacos por hectare. Então, o que a gente deve fazer para poder aumentar essa produtividade? O que fazer para uma área dessas, que tem um problema de nematóide, com diferentes tipos de nematóide, produzir mais numa próxima safra? O cenário atual de nematóides na soja, principalmente na região sul do Brasil. Esse cenário que a gente tem, principalmente espécies de nematóides das galhas, que ocorrem em mais ou menos 70% das amostras, reflete quanto está desequilibrado o nosso solo. Também, a gente tem o nematóide das lesões, que está em aproximadamente 60% dessas amostras, um nematóide bastante encontrado nessas amostras, em quase 90%, é o nematóide espiralado. Também o que tem acometido muito nessa última safra é um aumento das áreas com a presença do nematóide do cisto, o Heteroda glycine, com as suas diferentes raças, e também alguns outros nematóides que acometem um pouquinho mais de 15%, que são a Phalancoides bs, que é um nematóide de parte aérea, Scutellanema brachyurus, Cotylencos e Tubixaba tuxaba. São nematóides importantes para todo o cenário agrícola do sul do Brasil e também das outras regiões do país. Quais são os principais sintomas que as plantas apresentam em uma lavoura quando tem a presença de nematóide? Aquele sintoma clássico, sintoma de reboleira. As plantas têm um crescimento menor, folhas mais amareladas, também folhas carijó. Esse sintoma muitas vezes não é somente de nematóide, pode ser de algumas outras estresses, como fungo de solo, fito por alguns fungicidas. Também, alguns nematóides têm um sintoma mais proeminente, como o nematóide das galhas. Esse nematóide forma tumores nas raízes, e essas raízes ficam com o aspecto de um engrossamento. É muito fácil do produtor reconhecer, mas tem alguns outros nematóides, como é o caso Pratylencos, brachyurus, é mais difícil de você reconhecer. O sistema radicular vai estar mais escuro, mais pobre de raiz, e isso, às vezes, o produtor passa despercebido. Também, o que eu estava falando antes, uma diminuição do sistema radicular, sistemas radiculares mais pobres, quando que a planta vai ter uma dificuldade de fazer a absorção de nutrientes e levar para a parte aérea. Aqui a gente pode ver algumas imagens de uma soja que ela não está parasitada por Pratylencos brachyurus. Pode observar que o sistema radicular dela está bem desenvolvido, quando uma planta da mesma cultivar, na reboleira, está parasitada pelo Pratylencos brachyurus, o sistema radicular dela é muito pequeno. Então, você vai ter uma diferença de produtividade muito grande, como essas outras fotos que eu estou mostrando aqui.
Falando um pouquinho de cada um dos nematóides, dos principais nematóides, um dos principais nematóides é o nematóide das galhas e as espécies que parasitam a cultura, principalmente Meloidoge javanica, Meloidoge incógnita, e vem crescendo ultimamente, nas últimas 2 safras, a detecção de Meloidoge arenária, principalmente em regiões um pouquinho de clima mais ameno. A gente pode ver nessa foto aqui o sintoma clássico do meloidose das galhas, essas galhas que deformam o sistema radicular e vai drenar todos os nutrientes que a planta estariam passando para a parte aérea. É um nematóide muito problemático em áreas, pode dizimar a produção, assim, causar perdas de até 60%, 80%, ainda mais quando ele estiver associado a alguns patógenos de solo, que a Caroline vai falar depois. Aqui a gente tem algumas imagens de áreas que tem totalmente afetada com o nematóide das galhas. Essas áreas não produzem mais que 10 a 15 sacos por hectare. Muitas vezes o produtor não paga nem a conta de colocar a máquina para colher essas áreas. E essas áreas têm se tornado muito mais frequentes por causa o sistema agrícola de produção está sendo mais intensivo e sai soja, entra soja, não tem uma rotação de cultura, apenas mais uma sucessão de cultura nessas áreas. Aqui tem umas outras fotos mostrando um sistema radicular totalmente comprometido. Como é que uma planta com um sistema radicular assim vai conseguir se desenvolver de forma satisfatória e produzir também de forma satisfatória? O que o José estava comentando, a gente precisa de um sistema radicular bem desenvolvido para poder as plantas se desenvolverem melhor. Outro nematóide muito importante é o nematóide das lesões radiculares. Dentre esse nematóide, o principal nematóide das lesões é o Pratylenchus brachiurus, que acomete em torno de 60% das amostras, das áreas que a gente tem acompanhado aqui no sul do Brasil. É um nematóide muito problemático, porque a gente não consegue observar ele no sistema radicular das plantas, você não consegue a olho nu, como a gente fala, ver ele acaba diminuindo esse sistema radicular das plantas, também diminuindo as quantidades de raiz, como se pode observar nessa foto aqui. Fica um sistema pobre de raiz, a planta não consegue se desenvolver direito. Um outro nematóide bastante importante, que é um nematóide muito difícil de controle, que é o nematóide do cisto da soja, Heteroda glycine. É um nematóide que tem crescido as áreas de detecção deles. Nessa última safra, a gente teve um aumento exponencial de amostras de áreas com esse nematóide. Era um nematóide que figurava entre 10% a 15% das áreas, hoje já figura próximo a 35% dessas áreas. Aqui a gente tem uma foto de uma reboleira com o nematóide do cisto, e do lado aqui a gente tem uma raiz, e esses pontinhos branquiçados são as fêmeas depois do ciclo, onde que elas vão estar com os ovos dentro. Isso se chama cisto, e esse cisto pode ficar viáveis no solo até 10 anos. Então, é um nematóide de muito difícil manejo. Então, as áreas que tem esse nematóide, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Outro nematóide que é muito importante é o Rhotilenchus reniformis, que tem aparecido em algumas amostras, principalmente aqui no sul do Brasil, e ele é muito problemático na região centro-oeste, principalmente na sucessão algodão-soja. Ele é um nematóide que tem preferência para o cultivo do algodão, mas também parasita a soja. Aqui a gente tem uma imagem aqui no Rio Grande do Sul. Essa lavoura estava seriamente afetada
uma população de mais de 1.200 rotilencos por centímetro cúbico. Essa lavoura não produziu mais que 20 sacas por hectare. Outro nematóide que é bastante importante, ou que tem aparecido muito nas amostras, em quase 90%, é o Helicotylencos de Ischia, é um nematóide espiralado, que, assim, ele era deixado muitas vezes de lado. Hoje se tem uma carência de pesquisa muito grande. Esse nematóide, ele pode ser tanto ectoparasita como endoparasita no interior das raízes, e ele acaba reduzindo a quantidade de raiz também e abrindo portas de entrada para patógenos secundários, como fungos. O nematóide vai lá, faz a sua picada de prova, vê se a célula está disponível, e também o nematóide entra e deixa essa porta de entrada. Então, aqui a gente pode ver um nematóide no interior da raiz, mostrando que esse nematóide pode causar danos. Existem muito poucas pesquisas, a gente está desenvolvendo pesquisas para no futuro ter alguma solução para o manejo desse nematóide. E aí é uma pergunta: como esses nematóides se disseminam? Por quê? Cabe salientar que esses nematóides são organismos do solo, que tem uma mobilidade muito baixa. Um nematóide pode se movimentar no máximo 50 a 60 centímetros por ano. Então, como é que aumenta essas reboleiras, como eu mostrei anteriormente? Principalmente com maquinários. Os maquinários que a gente utiliza em áreas infestadas e depois utiliza em áreas não infestadas, acabam levando esses nematóides nas partículas de solo. Vai poucos nematóides nessas partículas de solo, mas com o tempo essa população começa a aumentar e causar problema. Outros nematóides, como nematóides do cisto, muitas vezes eles podem ir aderidos a grânulos de solo na semente, principalmente em produção de braquiária, quando não tem um beneficiamento muito bom. Esses cistos podem ir aderidos a grânulos de solo que estão na semente. E como é que é uma dinâmica populacional desses nematóides? Cabe salientar que a gente aqui tem um ciclo do meloidóide das galhas, que a fase livre que infecta da maioria dos nematóides são os J2 que estão livres no solo, para meloidóide, para heterodaglicines, e já para pratilencos, todas as fases, e rotilencos, as fêmeas infectantes que acabam infectando as raízes. Mas no caso de nematóide das galhas, uma dinâmica funcional, vamos fazer uma continha. Uma fêmea, um J2, vai formar uma fêmea. Essa fêmea vai fazer a postura de mais ou menos 500 ovos em 25 dias. Se a gente pensar, depois de 25 dias, apenas 5% infectam as raízes de soja novamente, a gente vai ter 25 nematóides novamente. E após 50 dias, esses 25 nematóides vão ter 625 nematóides. 75 dias após isso, a gente vai ter mais de 15 mil nematóides. E isso aí, e já no final do ciclo da cultura da soja, a gente vai ter uma população de quase 400 mil nematóides. Então, a partir de um nematóide, no ciclo da soja, a gente pode chegar no final a quase 400 mil nematóides no solo. Então, é um motivo de a gente se preocupar com esses nematóides, ter noção de medidas de manejo para poder a gente construir uma produção melhor para não perder com esses nematóides. Aí, também, esses nematóides são portas de entrada para fungos, como eu falei anteriormente. Eles vão fazer essa picada de prova, vão abrir essa porta de entrada, e isso vai ser
uma festa, como eu posso dizer, para os fungos de solo. Isso que a Carol vai falar depois. Mas esses nematóides acabam aumentando essa incidência de fungo. Cabe salientar que o nematóide não mata a planta. Quem vai matar a planta vai ser o fungo que vem depois do nematóide. Por que o nematóide não vai matar a planta? Porque ele é um parasita obrigatório e ele necessita da planta viva para poder deixar descendentes férteis. Então, depois de tudo isso, como é que a gente vai estruturar um manejo eficiente para o controle de nematóide? Primeiro, a base de um manejo eficiente para o controle de nematóide é a identificação. É a base para o nosso manejo. Não adianta a gente dizer que a nossa lavoura tem nematóide. A gente precisa saber qual nematóide, o gênero e a espécie. Não adianta me dizer que eu tenho nematóide das galhas. Eu preciso saber qual é o nematóide das galhas. Se é Ameloidose javanica, se é Ameloidose incógnita, se é Ameloidose arenar. Para pratilencos e os outros nematóides é muito importante. Então, se deve fazer, primeiramente, uma coleta das suas áreas que suspeitam que tem nematóide, aquelas que têm reboleira, fazer uma coleta, enviar para um laboratório da sua preferência, que faz análise de nematóide. Existem vários laboratórios aqui no Brasil, na região sul, centro-oeste, que fazem, confiáveis, que vão identificar ele a nível de espécie, para você começar a pensar em como é que vai estruturar o manejo. Identificação sempre é base. Também depois a gente tem um manejo genético, um manejo químico, manejo biológico e manejo cultural. Esses são os manejos que a gente costuma utilizar para o nematóide. A gente sempre vai utilizar o conceito de manejo integrado. Eu vou utilizar manejo genético mais um manejo químico. Vou utilizar genético mais biológico. Vou utilizar biológico mais cultural e mais genético. Isso a gente vai construir o nosso manejo, a nossa casa, e a gente vai ter um sucesso no nosso manejo de nematóide. A gente nunca vai conseguir eliminar esses nematóides da área, porque é impossível. Mas, baixando a população, a gente vai conseguir conviver com esse patógeno e ter sucesso na nossa produtividade. Falando um pouquinho de cada manejo, primeiro manejo, controle genético, é um dos métodos mais eficientes e mais econômicos. Por quê? Porque vem a resistência inserida na semente, que o produtor não vai pagar mais por isso, você vai ter uma resistência para Ameloidose, Heterodera, e isso vai diminuir a sua população. O que limita essa ampla utilização de manejo genético? Não existe uma padronização para análise e classificação. O uso por longos períodos é um fator de seleção. Vai selecionar essas populações de nematóide e quebrar essa resistência. Existem várias cultivares de soja que são resistentes à Heterodera, porque é um nematóide mais específico, mas para nematóide tipos das galhas, a gente fez uns trabalhos e deu na literatura de 70 cultivares que a gente tem ali no mercado, aqui para a nossa região, apenas 2 cultivares têm uma resistência parcial para Ameloidose javanica e outra para Ameloidose incógnita. Então, a gente tem poucas cultivares no mercado com essa resistência. E outro ponto, a gente tem diferentes populações de nematóide que variam conforme a região. Aqui a gente tem um esquema de um fator de reprodução de diversas cultivares que são utilizadas. Aqui a gente fez a campo, essas cultivares foram submetidas à Ameloidose javanica, uma população inicial de aproximadamente 200 juvenis por centímetro cúbico de solo, e pode-se observar que a gente
dessas cultivares, a gente tem fatores de reprodução que variam de 14 a mais de 50. Então, pode ver. Então, assim, o produtor tem que escolher a cultivar com o fator de reprodução mais baixo. Mas, mesmo assim, o produtor escolhendo uma cultivar com fator mais baixo, pode ter a variação de população. Esse é outro trabalho que a gente fez com a cultivar BMX Zeus, avaliando 4 populações de meloidose javânica de diferentes lugares do Rio Grande do Sul. Pode ver que existe uma variação no fator de reprodução dessas cultivares. Esse estudo foi feito em casas de vegetação, com uma população conhecida de 5.000 J2 mais ovos. Então, pode ver, a população de Júlio de Castilho, ela é mais agressiva que a população de São Luís Gonçalo. Então, a mesma espécie, ela tem diferentes fatores de reprodução. Isso também acaba interferindo. Eu vou dizer, a minha cultivar X tem um fator de reprodução baixo, mas quando ela é estressada ou levada a um outro ambiente, pode ser que essa população de nematóide seja mais agressiva e o fator de reprodução dela é mais alto. Controle químico, também muito utilizado para o controle de nematóide, principalmente em áreas que a gente tem populações muito elevadas, para dar aquele choque e diminuir essa população. O controle químico, ele tem uma ação aguda, ele interfere na movimentação, o nematóide não consegue se localizar. Também, se não matar nesse primeiro ato, que é a ação aguda, ele tem uma redução da mobilidade, o nematóide vai ter uma dificuldade de encontrar a raiz. Se ele encontrar a raiz, ele vai ter uma redução na habilidade de penetração, ele vai ter dificuldade, porque esses nematicidas acabam interferindo no estilete, que é a arma do nematóide, e também esses nematicidas químicos também têm efeito na reprodução do nematóide. O nematóide acaba reproduzindo menos. No caso, o meloidógeno, um nematóide importante, a fêmea produz 500 ovos normalmente. Com uma fêmea infectada com um químico, acaba produzindo uns 10%, no caso, 50 nematóides. Pode ver aqui, nessa foto aqui a gente tem plantas que não tratadas com produto químico, pode ver que o sistema radicular dela está definhado, plantas aos 25, 27 dias, também tem um sistema radicular bem desenvolvido, dando uma proteção inicial muito boa para o desenvolvimento das plantas. Outro manejo que é super importante para a gente estar colocando no nosso programa é o manejo cultural, que tem várias técnicas dentro desse manejo. A primeira e a mais comentada é a rotação de cultura. O manejo químico e físico do solo é muito importante. Por que o manejo químico e físico do solo? Quando você tem um solo com pH e a qualidade física do solo é equilibrada, você tem uma planta com um maior sistema radicular, você vai explorar mais o seu solo e isso você vai conseguir ter um aprofundamento, vai ter mais raiz e você vai ter um escape desse nematóide. Também um manejo de plantas tigueras e muito importante, manejo de plantas daninhas. A rotação de cultura melhora as características físicas, químicas, também biológicas do solo, auxilia no controle das plantas daninhas, das doenças, dos nematóides, tornando esse solo mais supressivo. Muito importante, reposição de matéria orgânica e proteção do solo de ações climáticas, porque você aumenta a quantidade de matéria orgânica nesse solo, você tem uma maior diversidade biológica, fungos, bactérias, nematóides e outros, e com isso vai competir com o seu nematóide na sua área. E depois você vai ter um aumento de produtividade também. Aqui a gente tem
reação de plantas de coberturas, de diferentes plantas de coberturas que podem ser utilizadas no seu manejo de rotação de culturas, mas cabe salientar, você tem que escolher muito bem essas suas plantas de cobertura, porque aqui é melhor para meloidóide javânico, meloidóide incógnito, pode ser que não seja melhor por nematóides das lesões, para tilentos braquiúdos, porque muitas vezes em nossas lavouras a gente tem populações mistas. Então, se você quiser uma crotalária, no caso, para o controle de nematóide do cisto, você tem que ter um cuidado, porque a crotalária proleuca, ela multiplica algumas raças do nematóide do cisto. Então, ou a crotalária júncia, ela acaba multiplicando nematóides das lesões. Então, você vai ter que fazer uma análise de qual nematóide que tem na sua área para colocar a sua planta de cobertura na intersafra para uma melhor melhorar a qualidade do solo. Plantas tigueras, o que acontece muitas vezes? O produtor faz a colheita, vai ter um tempo entre a safra da soja e a próxima safra. Você vai ter essa emergência de planta, tipicamente dessas plantas voluntárias. Pode perceber nessa foto aqui, essas plantas de soja todas emersas, é um tapete e também é uma ação hospedeiras para o nematóide. No caso dessa área, nematóide do cisto. Você faz o arranquio dessas plantas de soja voluntárias e observa como é que está o sistema radicular dessas plantas aqui, ó, totalmente parasitado por um nematóide dos cistos, pode ver aqui, ó, e mantendo essa população e principalmente aumentando essa população de um ano para o outro. Muitos produtores não têm esse cuidado de estar manejando essas áreas tigueras ou principalmente nas entre-safra, ou muitas vezes naqueles que fazem integração lavoura-pecuária, não acabam fazendo o manejo dessas plantas daninhas, fazem o plantio dessa planta de cobertura, aveia, ervilhac e tal, para o gado, mas não acabam fazendo o manejo dessas plantas voluntárias. Também outro problema muito grande nas nossas áreas são as plantas daninhas. Sim, as plantas daninhas multiplicam a maioria das espécies de nematóide que a gente conhece na soja. Aqui a gente tem uma foto de uma área com nematóide das galhas. Pode ver que a população de plantas ficou reduzida e as plantas daninhas estão aqui, ó, se desenvolvendo sem uma competição. Então, depois você arranca esse sistema radicular desses plantas daninhas, pode observar eles totalmente afetados com meloidose, aqui no caso é digitária, com meloidose incógnita. Então, esse nematóide vai estar se multiplicando nessas plantas daninhas. Também em outras plantas, também aqui algumas gramíneas que multiplicam, também pode se multiplicar principalmente nas poáceas, nematóide das lesões. A maioria das gramíneas poáceas multiplicam o nematóide das lesões. Buva, tem relatos, principalmente no Paraná, que ela tem multiplicado muito bem o nematóide das galhas. Então, são problemas que vêm a somar no seu manejo. E, em função disso, a gente entra num outro controle, que é o controle biológico, e a gente vem conversar hoje, principalmente com fungos e bactérias. As bactérias a gente divide em dois grupos. Bactérias parasíticas, é aquelas que necessitam de um hospedeiro vivo para se multiplicar, no caso da Pasteuria, que inibe a produção de ovos, inibe a penetração nas raízes. Aqui a gente tem apenas um produto comercial, que é a pronematóide do cisto, que é a Pasteuria onicisauer, que é utilizado nesse manejo de nematóide. O grupo de maior sucesso no manejo de nematóide são as bactérias endofíticas rizobactérias, conhecidas como bacilos. A gente tem inúmeras espécies de bacilos que são utilizadas no manejo de nematóide.
Esses bacilos produzem toxinas, enzimas, induzem resistência sintética, eles têm atividade na fase imóvel do nematóide, eles inibem o nematóide conseguir reconhecer o gradiente de exudato da planta para encontrar a raiz. Então, esse bacilos vai se alimentar desse exudato, vai liberar substâncias tóxicas e vai repelir o nematóide. O nematóide vai morrer de fome. E os ovos também não vão ter aquela sinalização assim, boa, tem exudato, posso eclodir, posso me desenvolver e eclodir. Não, ele vai reconhecer o sinal, esse sinal não é favorável e o nematóide não vai eclodir. Também, esses bacilos promovem crescimento vegetal e também colonizam o sistema radicular. Aqui a gente tem uma foto aqui sem a presença de bacilos e aqui com a presença de bacilos. É foto de campo. Pode observar que o sistema radicular das plantas estão muito mais desenvolvido. Aqui a gente tem um experimento em casa de vegetação com diferentes bacilos e pode observar aqui a testemunha sem aplicação de bacilos. Aqui é só uma aplicação soja, mais bacilos. Você pode observar um sistema radicular muito mais desenvolvido, muito mais robusto, e você vai conseguir alcançar mais profundidade para ter água e nutrientes. Aqui a gente tem um ensaio comparando diferentes produtos à base de bacilos no manejo de meleiose javânica na cultura da soja. Pode-se observar que a testemunha teve uma quantidade de mais de 4.000 J2 por 100 por grama de raiz. Aqui a gente tem um produto químico e os produtos à base de bacilo mequeface, subtilis e firmos, que tiveram um controle muito bom, sendo comparado com a abamectina no tratamento de semente, isso reduzindo de em torno de 50% a 55% a quantidade de nematóide. Mas isso se reflete em produtividade? Sim, se reflete em produtividade. Depois essa soja no campo foi colhida e a gente teve um incremento de produtividade com os diferentes produtos. Sempre em incrementos de acima de 500 quilos, a gente teve do nosso padrão químico, e os nossos produtos biológicos também tiveram um incremento muito superior, muito bons. Essa quantidade de incremento já paga as contas de um tratamento de semente com um produto à base de bacilos. Também outro grupo que é muito importante são os fungos, parasitas de ovos e fêmeas. Esses fungos têm uma ótima capacidade saprofítica. Eles sobrevivem no solo sem o nematóide. Então, você pode aplicar ele na entre-safra e ele sobrevive aí, vai se multiplicar, e quando você vem para a sua cultura da soja, ele já vai estar ali colonizando o meio e parasitando os nematóides. Como eu disse, se estabelece muito bem no solo, são bons competidores, também colonizam os sistemas radiculares. Alguns são endofíticos, no caso do Pocone e Tricoderma, eles são endofíticos, acabam entrando no sistema radicular. Também produzem clamidosporos, são estruturas de resistência que vão deixar esse fungo aí no teu solo quando tiver alguma adversidade, e também eles promovem crescimento vegetal. Como aqui eu falei antes, a gente tem Pocônia, Purpurilícium e Tricoderma, diferentes espécies de Tricoderma. Esses fungos parasitas de ovos e fêmeas, principalmente, eles produzem toxinas e enzimas que degradam a quitina do ovo. O ovo do nematóide tem quitina, acaba degradando essa quitina e o nematóide acaba morrendo. Também eles acabam degradando algumas espécies. A fêmea atacam a fêmea e acabam matando a fêmea, principalmente aqueles que são endofíticos. E também eles induzem resistência sistêmica, que vai conferir a planta ficar mais forte para poder se defender desses nematóides.
Aqui a gente teve um outro ensaio comparando diferentes produtos biológicos com um padrão químico em uma área naturalmente infestada com uma população de em torno de 100 centímetros, 100 juvenis por centímetro cúbico de solo, e a gente também teve um controle muito bom desse nematóide no solo, sendo os produtos biológicos, no caso Psilomices, Trichoderma e Pocônia, tendo um controle satisfatório, muitas vezes se comparando ao controle químico. Então, isso nos mostra também que a gente tem uma eficiência de controle de 55% a 60%, que é uma eficiência muito boa, que vai reduzir essa população. Também, esses produtos à base de Psilomices, Trichoderma e Pocônia acabam aumentando a produção em torno de... Aqui a gente tem a área, que é uma área muito infestada, uma produção de aproximadamente uns 2.000 quilos, e quando a gente faz a utilização desses produtos à base de tricoderma, esses aqui é no tratamento de semente, você tem um incremento a mais de 500 quilos por hectare. Então, é muito bom esse incremento. Assim, o que eu posso dizer? Aqui a gente tem um ciclo de vida e é para mostrar que esses agentes de controle eles não competem, eles se complementam. A gente tem os fungos parasitas de ovos e fêmeas e produtores de toxina que vão agir principalmente nas fêmeas, aonde que ela está diferenciada e produzindo ovos. Depois essa fêmea acaba fazendo a postura de ovos no solo dentro de uma massa de ovos, e nisso aqui a gente vai ter o desenvolvimento desse nematóide, e os fungos parasitas de ovos e fêmeas vão agir nessa fase. Também a gente vai ter a bactéria Pasteur, que vai agir principalmente no nematóide, que ele vai perder a mobilidade e aqueles que penetrarem na raiz, eles vão se desenvolver, as fêmeas vão também se desenvolver, mas dentro vai ser um saco com Pasteur. Então, o nematóide vai servir como multiplicação dessa bactéria. E também as nossas queridinhas, principalmente os bacilos, que são os mais utilizados, vão agir dificultando o nematóide a encontrar a raiz e também dificultando a ele formar um sítio de alimentação favorável. E também tem fungos indutores de resistências que vão agir nisso. O que eles vão fazer? Vão fazer que o nematóide não se desenvolva bem, ele fique raquítico, com fome, e não vai conseguir completar seu ciclo, ou vai alongar o ciclo, e também vai produzir menos ovos. Pensando nisso, a gente desenvolveu um trabalho na última safra, quando os agentes de controle se complementam, a gente utilizou uma testemunha, uma com bacilos anfiloquimefáceos, um tratamento com pocônia e um tratamento unindo os dois. Pode-se observar que todos os tratamentos, quanto isolados, reduziram satisfatoriamente a população de nematóide, mas enquanto conjunto a gente teve um leve aumento nessa redução. Aqui a gente teve em torno de 50%, aqui a gente teve em torno de 62% de redução. Então, você tem uma redução muito satisfatória no controle de nematóide. E também a gente tem um aumento na produtividade. Esse ensaio foi desenvolvido a campo. Pode ver que a testemunha também produziu em torno de 2.000 quilos. Isso é muito comum nessas regiões que são atacadas por nematóide. Quando a gente tem a aplicação tanto do biológico, a parte com bactérias, o Bacillus anfiloquimefáceos e a Pocônia, você tem um incremento de produtividade. E quando você tem os dois juntos, você tem um incremento um pouquinho a mais. Aqui a gente teve 702 quilos a mais. Então, isso é muito importante. E como é que a gente poderia estruturar um manejo integrado de nematóide?
Aqui foi um ensaio que a gente desenvolveu na cidade de Júlio de Castilho, em colaboração com meu colega Paulo Santos, onde a gente fez o tratamento de semente das plantas de cobertura, no caso, aveia branca, aveia preta e nabo forageiro, com os agentes de biocontrole, bacilos e tricoderma. Isso no tratamento de semente da planta de cobertura. Depois, a gente fez a semeadura da soja com um tratamento de semente padrão, mas sem aplicação de tricoderma ou bacilo, só para ver como que é que esses agentes de biocontrole agem quando eles estão associados à cobertura. Então, a gente teve, no caso do bacilos, a gente teve para aveia preta uma redução na quantidade de nematóide na soja. Pode ver aqui, na testemunha, a gente teve quase 800 J2 por grama de raiz, e nas plantas que a planta de cobertura foi tratada, a gente tem uma redução significativa dessa população. Também isso cabe para o nabo. Então, você tem uma diminuição com um efeito somado, planta de cobertura mais tratamento com um produto biológico. Também, aquilo lá era para amiloidose, esse é para Pratinentos brachiurus, também você vê essas diferenças de diminuição de população, tanto na aveia como no nabo. Você também tem o tricoderma, que também foi utilizado, a gente também tem uma redução significativa desses nematóides na soja. Também temos o tricoderma aplicados contra Pratinentos brachiurus, também uma redução muito significativa. Cabe salientar que isso ainda acarreta em produtividade. A gente teve um aumento de 5 a 6 sacas por hectare quando a gente tenha cultivado associado aveia preta mais tricoderma, ou aveia preta mais bacilos, ou nabo mais tricoderma, nabo mais bacilo. Você tem um aumento de produtividade. Então, lembrando que quando você associar uma planta de cobertura mais um produto biológico, você vai ter um incremento de produtividade lá no final na sua soja. Aqui também a gente tem o que fala de uma associação de fungos com as plantas de cobertura. Aqui a gente tem Poconia clamidóspora associado à espécie de milheto. Então, você faz esse tratamento de semente do milheto, leva para o campo, a Poconia vai se desenvolver, vai colonizar a raiz e vai produzir clamidóspora para deixar o teu solo mais supressivo. Também ela vai crescer endofiticamente nas raízes. Então, você vai ter uma colonização dessas raízes, também vai ter um aumento desse micro-organismo no solo, que é muito importante. Controle biológico versus estiagem, ou a utilização de um produto biológico também fazem as plantas serem mais tolerantes à estiagem. Esse ensaio foi desenvolvido em parceria com o Grupo Vitia, na cidade de Tupaceretã, numa área que a gente tem a presença de nematóide do cisto. Aqui as plantas estão 30 a 35 dias após a emergência, e aqui no Rio Grande do Sul deu uma pequena estiagem de uns 20 dias. Então, aqui, essa primeira foto, aqui no início de janeiro, a gente vê as plantas sofrendo, e nos dois tratamentos, que tem diferentes combinações de produtos biológicos, as plantas estão maiores, mais resistentes e não estão quase sofrendo. Por que isso? Porque essas plantas têm um sistema radicular mais desenvolvido, mais profundo, vão conseguir retirar mais água, também vão ser mais eficientes no consumo dessa água e vão se tornar mais resistentes a períodos de estiagem. E depois, isso também se teve em produtividade. As plantas, os tratamentos com produto biológico tiveram incremento de 9 a 10 sacos por hectare, quando comparado com
a testemunha sem a aplicação do produto biológico. Entrando mais para o final da minha fala, aqui a gente tem um case de sucesso. Essa aqui é uma área de um produtor no município de Júlio de Castilho. Essa era a realidade do produtor. Há uma área de em torno de 15 hectares, reboleira bastante grande, com densidade de nematóide bastante variável. Aqui, onde tem a reboleira, o produtor não colhia mais que 10 sacos por hectare. Aí, o que a gente proporcionou para o produtor? Trocar cultivar. Primeiro, essa cultivar que ele estava usando era uma cultivar com um alto fator de reprodução. Depois, o que a gente proporcionou para o produtor? Trocar a cultivar, escolher uma cultivar com menor fator de reprodução e associar um tratamento de semente com produto químico mais biológico. O segundo ano, a gente já tem essa visão. Então, a gente trocou a cultivar para uma cultivar de baixo fator de reprodução e um tratamento de semente associado a um produto químico mais biológico para poder baixar essa produção. Então, a gente tem um visual, um fechamento de linha muito melhor. Já no terceiro ano, você quase não vê aonde tem essa reboleira. Então, a gente continuou utilizando, trocou a cultivar, uma outra cultivar com baixo fator de reprodução e continuou utilizando o tratamento de semente. Isso tem que seguir agora sempre. O produtor sempre vai ter que seguir utilizando o cultivar, uma rotação de cultivar, tratamento de semente para manter essa população de nematóide. Essa população baixou, mas o nematóide continua aí. Se você vir com uma cultivar altamente suscetível, ele vai multiplicar novamente e vai aparecer o problema. Então, a associação de um controle genético, mais um controle biológico, mais controle químico, tem muito resultado e essa associação é positiva. Bom, como considerações finais da minha fala, primeiro, a gente tem que conhecer os nematóides. Não adianta a gente dizer, eu tenho nematóide na minha área, eu preciso fazer uma coleta, levar esse material para um laboratório especializado e identificar a espécie. Segundo, planejar um manejo integrado de nematóide. Um manejo integrado para vários anos. Então, tendo isso, você vai conseguir fazer com que essa população acabe diminuindo. E, por último, monitorar sempre. Em áreas com presença de nematóide, vai ser obrigatório você estar monitorando todos os anos para ver se essa população não está aumentando, para você trocar o seu manejo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, me coloco à disposição para novos questionamentos depois. 2 e 1, tá? Muito bem, obrigado, doutor Cristiano. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente para o nosso debate.